A paz do Senhor Jesus. Vocês sabiam que o trabalho aqui realizado em Cavaleiro, nas Assembleias de Deus, começou na rua Siqueira Campos? Pois muito bem, foi exatamente neste lugar, em 1942, que os primeiros trabalhos evangelísticos foram realizados aqui neste bairro. Pois foi no ano de 1942, nesta rua, que os primeiros trabalhos para a obra do Senhor no bairro de Cavaleiro foram iniciados. No início, os trabalhos não foram fáceis, mas no ano de 1947, o então pastor presidente do estado de Pernambuco, o missionário Joel Carlson, designou para dirigir os cultos na rua Siqueira Campos o presbítero Manuel Gomes. Muitas almas foram salvas. O rebanho do Senhor cresceu. Neste caso, fez-se necessária a construção de um templo maior, pois aqui na rua Siqueira Campos, Deus salvou, batizou e curou muitos enfermos. O trabalho do Senhor avançava no bairro de Cavaleiro. Hoje, depois de várias reformas, podemos cultuar ao Deus eterno neste santo lugar. Porém, a construção do templo não foi fácil. No começo, faltavam recursos e mão de obra qualificada, mas mesmo assim, o trabalho de Deus foi realizado e a construção aconteceu. Mas para este grande acontecimento, foi necessária a realização de uma força-tarefa pelos irmãos de Cavaleiro. E hoje, nos 50 anos, nós temos o orgulho e a honra de apresentá-los para vocês. Homens e mulheres destemidos não pararam frente à adversidade. De tijolo por tijolo, no dia 3 de novembro de 1963, o novo templo do Senhor em Cavaleiro foi construído. Agora, convidamos você que aí nos assiste para voltar no tempo e ver dos próprios pioneiros um pouquinho desta linda história que nós contamos para vocês sobre as Assembleias de Deus em Cavaleiro. Aqui a nossa irmã Quitéria Maria, ela veio da congregação que está na rua Siqueira Campos. Quando eu, com 13 anos de idade, entrei no coral, ela já cantava no coral, ela e a nossa irmã Maria Camilo, secretária e vice-secretária do coral, componentes do círculo de oração. E depois, a irmã Quitéria Moreira tornou-se secretária do círculo da oração. E a dirigente era a irmã Carminha. E até hoje, ela continua conosco, mesmo enferma, sem poder falar. Todos estão observando, mas a irmã Irece, que quando entrou no coral tinha 13 anos de idade, era a companheira dela, ficava no meio dela e a nossa irmã Maria Camilo, também secretária do coral. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Para nós é um prazer enorme em tê-los conosco, participando deste pequeno documentário, que falará sobre a história de nossa igreja aqui no bairro de Cavaleiro. Sabemos que no início foi difícil a edificação deste templo em nossa comunidade. E para nós que ainda somos jovens e não tivemos o privilégio de sermos participantes da fundação de nossa denominação, decidimos juntamente com o coordenador desta área, o pastor Rinaldo Borges, a direção da campanha evangelizadora na pessoa da irmã Valquíria e o presbítero desta congregação, Gessé Bezerra, confeccionar imagens e relatar testemunhos em comemoração aos 50 anos de nosso templo que fica nesta localidade atualmente. Em contrapartida, eu gostaria de perguntar ao nosso presbítero, irmão Vildo Barbosa. A paz do Senhor. Amém. Para o Senhor, como foi que tudo começou? Ou seja, a chegada do Evangelho aqui em Cavaleiro e a construção do templo. Em que local foi? Qual foi o ano? Enfim, conte-nos com precisão como foi o início. Para me contar com precisão, os irmãos que estão aqui presentes, eu sou mais jovem, de 69 anos, passava por 90. A minha história começa exatamente na Siqueira Campos, em 61, quando eu ouvi o coral cantando Não Se Tudo no Nosso Coração, e eu tinha 17 anos de idade, ela trabalhava em padaria, eu suportei a
a mensagem daquele hino e me entreguei para Jesus da igreja. É uma esquerda agora. A minha história começa ali. Isso é uma experiência da igreja. Quando para trás, tem pessoa com mais eficiência para dizer alguma coisa. Porém, essa trajetória minha começou. Ali eu tenho uma história, dizer que eu conheci irmão, vários membros da igreja, diáconos, que Manuel Gomes, uma pessoa que eu conhecia ainda naquela época. Então, dali, eu comecei cantando coral em 62. Agora, o Tempo Novo aqui, em Cavaleiro, em frente à rua Grande Braga, ali a rua Grande Braga, eu participei da carruagem de terreno com os filhos da irmã Carminha, filhos do pastor Zé Alonso. Então a minha história começou aqui. E aqui se construiu o templo e aqui eu participei da inauguração. Eu continuo com alguma coisa. Irmão, a segunda pergunta, após a construção do templo, com o templo já erguido, como foi? O senhor participou da inauguração? Exatamente. Eu participei veementemente dela, então adentrei com o coral, cantando lá dentro, aí eu vi tudo, né? Então, o papel fundamental, enfim, tudo eu participei. A inauguração foi em 63, dia 3 de novembro, quando eu participei disso aí, era tinha 18 anos na época, era a minha idade, e então vi isso de uma forma muito concreta e minha história precisa exatamente aí nessa matéria. Aquele que foi feito ao colégio vai me para o senhor, qual foi a maior dificuldade que, no caso, o senhor enfrentou em meio à construção do templo? Bom, eu não digo que foi dificuldade porque eu fui apenas um peão que cavei o terreno aí, né? Agora, exatamente, eu via de fora, porque o irmão Justino Pedro era a pessoa que construiu. Uma carne testemunha disso. Ele construiu isso aqui, era uma menina de idade de mais de 70 anos, subia ali em andaime e levantou a junto com o Noelino Alves, essas pessoas, isso foi construído. Essa beleza que tem hoje, a indústria de engenharia, que vai lá e construiu grandes templos muito fortes, que foi difícil. Com todo mundo da igreja aqui da Redondeza se predispondo a ajudar. Mas toda dificuldade, o trabalho foi feito, o tempo foi inaugurado. Irmão Hildo, dentro desses 50 anos, qual foi o maior milagre que o senhor presenciou? E também eu queria que o senhor contasse assim, qual foi a participação do nosso pastor José Leôncio, que já está com o senhor na congregação de Cavaleiro. Sua participação foi 100%, porque ele era evangelista e tesoureiro da igreja. Né? Então deu todo o apoio aqui, ele morava aqui perto, com toda a sua família, né? Ele está aqui no irmão José, que canta no coral, e outros filhos dele. Então, a irmã Judite, que é a esposa do pastor de José Alves, o presidente, e ele deu todo o apoio. Ele foi uma pessoa que, de fato, quando ele conviveu, foi a sua história como organizador do Senhor. Quanto aos milagres, eu posso testemunhar aqui, os irmãos do coral sabem disso, que o coral de Cavaleiro, uma pessoa chegou aí, paralítico, e Jesus orou no ensaio do coral, e essa pessoa a paralisia desapareceu e saiu sadia para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmão Rito, na sua concepção, tudo já está concretizado ou ainda espera alguma coisa que seja realizada em nosso tempo? Nós esperamos muito ainda. Está muito bom, mas o povo cresceu muito e a nossa igreja carece de um espaço maior para acomodar mais eficientemente o povo e para adorar o Senhor aqui. Certo? Foi feita uma reforma, mas nós carecemos ainda que o pastor mais tarde, com a bênção de Deus, ele tinha visto por aqui. Eu sei que ele tem muito compromisso, mas mais tarde essa configuração mudar por esse tempo aí maior para acomodar a membresia que existe nessa grande cidade chamada Cavaleiro. Nós estamos também aqui com a nossa irmã Iressa, também uma das pioneiras
Cavaleiro. E eu gostaria de perguntar à nossa irmã Inés, como foi que tudo começou, desde a construção até a inauguração do nosso templo aqui em Cavaleiro? Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor e eu quero dizer que eu vim da outra congregação em Rua Siqueira Campos. Não participei na Rua 7 de Setembro, que foi a primeira, porque eu era muito novinha, mas na Siqueira Campos em diante, aos 5 anos de idade, eu já comecei dali trabalhando para Jesus. O meu primeiro professor de escola dominical foi o irmão pastor Pedro Leite, que já está com Jesus, e dali eu comecei a trabalhar. Meus pais cantavam no coral e eu entrei no coral já com 13 anos de idade, e ali fui seguindo, entrando na campanha evangelizadora e participando do círculo de oração, escola dominical, porque eu era uma aluna muito assídua, graças a Deus. O meu primeiro professor, com 5 anos de idade, foi o pastor Pedro Leite, que está com Jesus também. E daí por diante, quando eu fui adolescente, participando, na época não existia as divisões, eu entrei no coral aos 13 anos de idade e continuei ali recitando e participando até chegar à construção nova, onde eu já era uma moça, noiva, mas carregava muito material, porque na época não existia a tecnologia que existe hoje. Aí a irmã Inês carregava tijolo, areia, barro, para ajudar os irmãos que trabalhavam. E creio que o chefe na época era o nosso irmão amado, que está com Cristo, Justino Pedro. Mas também eu quero dizer que me lembro muito até hoje do nosso presbítero Manuel Gomes, que veio do Belém do Pará e ficou tomando conta de nós na Siqueira Campos. E aqui, a nova, como eu já disse antes, trabalhei muito, era noiva. E quando foi no dia 3 de novembro, a igreja foi inaugurada, uma bênção do céu. Eu, no dia 17 de janeiro, casei. Então, 50 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui neste lugar. E eu, pela misericórdia de Deus, porque até aqui tem me ajudado o Senhor, casei e continuo, mesmo morando um pouquinho hoje distante, mas cantei 40 anos no coral. Trabalhei com as crianças depois que a irmã Judite saiu, 15 anos e 2 meses, e até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém, irmã Inês. Eu gostaria de fazer também a pergunta para a senhora. Dentro desses 50 anos, qual foi a unidade que a senhora presenciou? E também queria que a senhora contasse um pouco da participação do pastor José Leôncio, que se tornou presidente da Assembleia de Deus, que está vendo aqui nesta congregação. Nesta congregação, o pastor José Leôncio, que cantou conosco no coral, eu tenho aqui, as fotos estão aqui, ele está aqui, era muito querido, até Jesus guardar. Ele foi sempre muito querido, muito amado. E eu conheci, foi a minha meninice, a minha adolescência e tudo com ele, até que ele foi embora para Jardim São Paulo, mas nunca deixou de nos amar e de nos visitar e nós saímos também. Estamos vendo aqui, irmãos, algumas imagens da igreja em pé do nosso pastor José Leôncio. E dentro de uma das imagens eu quero mostrar novamente que é a antiga igreja, isso é aqui na Gabriel Magalhães, que era na igreja Siqueira Campos. E irmã Inês, eu queria que a senhora dissesse para nós qual foi o milagre que a senhora presenciou aqui na congregação de Cavaleiro. Como eu considero Cavaleiro a minha igreja mãe, é a minha igreja mãe. Muitos milagres, muitas curas. E um certo sábado pela manhã,
eu dirigi do círculo de oração infantil. Jesus curou uma criança que ia sendo levada para o hospital Senhora de Lourdes, que é aqui perto. Ficou no círculo de oração infantil. A igreja orou e Jesus curou aquela criança naquela manhã de sábado, para a honra e a glória dele e a alegria nossa. Glória a Deus. Irmã Iraci, há uma pergunta para nós encerrar. Na sua visão, dizer assim, a senhora acha que em Cavaleiro já está tudo pronto ou ainda falta algo mais? Eu creio que enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, nada é o fim ainda. Sempre algo, sempre mais vai aparecendo para que a gente possa fazer. Nunca está encerrado. Amém. Estamos aqui com o nosso irmão Jerônimo, que também foi um dos pioneiros dessa amada igreja no bairro Cavaleiro. E eu gostaria de perguntar ao nosso irmão Jerônimo, como foi que tudo começou, qual foi o ano, que local foi construído a Assembleia de Deus em Cavaleiro? Prezados irmãos, o que eu posso dizer é que quando eu aceitei o Evangelho, foi nessa igreja aqui de Siqueiracama, em Goiânia. Então, de lá para cá, eu não conhecia a palavra de Deus, não sabia o que era. Às vezes falavam para mim, mas eu não entendia. Porque hoje eu digo, se eu soubesse que eu ia ser um crente, se eu soubesse que eu ia conhecer o Evangelho, como hoje eu conheço, porque um homem que está dentro da igreja, 63 anos, não conhecia a igreja, mas não tivesse nem aceitado. Então eu passei por caminhos difíceis, não tinha quem me ajudasse, eu aprendi com os irmãos mesmo, e quando eu ouvi aquele hino Desce do Alto Bendito Fogo, eu deixei tudo que estava fazendo e vim aceitar o Evangelho. Quando eu entrei na igreja, eu fiquei pelo lado de fora e eu tinha vergonha de me apresentar, porque eu não tinha roupa, não tinha nada. Aí, quando o irmão fez o convite, eu não me lembro bem quem foi, eu levantei a mão. Uma coisa que eu me lembro, eu senti na minha vida e nunca esqueci. Quando ele fez o convite, eu levantei a mão e ele me chamou para a frente do fogo. Irmãos, eu senti acima do chão um palmo de altura. Eu não me sentia pisando mais no chão. Eu me sentia como se fosse voando. E de lá para cá, recebendo as doutrinas, obedecendo a doutrina. E eu gostava muito de cantar. Antes de aceitar Jesus, o meu alvo era ser cantor da Rádio Jornal Comércio, na Rádio Clube. Eu tinha muita vontade de ser cantor lá e fui ainda. Mas quando eu cheguei lá, eu me sentei na cadeira para falar com o chefe, queria me apresentar que eu era sambista, mesmo novo. Mas uma coisa me dizia que o meu lugar não era aquele. Eu saí, não quis mais falar com ninguém. Lá para cá foi quando eu vim conhecer a palavra de Deus, que é a melhor coisa da vida. A primeira igreja que eu botei o pé na minha vida, a igreja evangélica, foi a Assembleia de Deus, de Abreu Lima naquela época. Mas não aceitei de saber o que era. Mas depois que eu vim para Cavaleiro, foi quando eu me encontrei com Jesus. E sou muito feliz por isso, e fui muito feliz e sou feliz. Qualquer um de vocês chegar no tempo central do ministério e perguntar quem é irmão Ribeiro, todo mundo me informa quem sou eu. O próprio pastor perguntar quem quiser falar de mim sobre ele vai dizer quem sou eu. Porque Deus na minha vida, Ele tem me ajudado. Vou dizer uma coisa aqui que eu sempre quero dizer para os irmãos. A coisa mais difícil que eu achei no Evangelho foi orar 3 vezes por dia. É muito difícil, mas eu lutei. Hoje, pela graça de Deus, eu oro 3 vezes por dia. Oro de madrugada.
madrugada, oro a meio-dia e oro de noite. Então eu tenho dito que eu sou maestro do conjunto da Assembleia de Deus em Brasília, sou muito conhecido. Eu tenho dito a ele, a meio-dia ninguém ligue para mim, porque não atendo, nem a minha esposa. Ela sabe, não liga para mim a meio-dia, porque ela sabe que eu estou orando. Foi a coisa mais difícil que eu achei na minha vida, foi orar 3 vezes por dia. E quem quiser experimentar, entre no caminho. Porque é difícil. Ninguém liga para mim a meio-dia. Se o telefone tocar, eu não atendo. Eu estou na presença de Deus. E com isso eu vou vivendo. A minha esposa primeiro o Senhor levou. Vivi com ela 50 anos. E quero dizer para os irmãos, eu fui jovem e jovem virgem. A primeira mulher que eu conheci foi essa que o Senhor levou. Nunca me prostituí no mundo. Sou muito conhecido, essa moça que me conhece também há alguns anos. E graças a Deus, irmão, foi a maior vitória da minha vida. Foi entrar na porta daquela congregação tão belinha, cansado de coral, meu irmão era dirigente de coral. E ali, irmão, eu entrei na música e vou até o fim. Mas... Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de perguntar ao senhor também, o senhor participou da construção do templo aqui em Cavaleiro? Sim. Agora não... Só que eu não passei. Vamos dizer assim, do antigo templo para a construção do novo templo, eu não conheci, porque nessa época eu tinha ido embora para o Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro 10 anos, fui lá dirigi em conjunto 10 anos. Eu não vi a construção, quando eu cheguei já estava pronto. Certo. Irmão, vamos dizer assim, irmão Ribeiro, que eu mais conhecido. Dentro desses 50 anos, o senhor presenciou algum milagre aqui na congregação de Cavaleiro? Muito não, apesar de quase que eu não entendi o que era línguas estranhas, não entendi o que era línguas estranhas, ninguém nunca me informava o que era línguas estranhas, mas hoje eu sei que a língua estranha é a língua dos anjos, né? E os irmãos sabem que eu vi muita coisa aqui na igreja, a dificuldade para se louvar o Senhor. Hoje a gente tem um rádiozinho, hoje tem televisão, né? Mas naquela época a gente não podia estar com o rádio na mão assim, ouvindo um repórter. Aí quando passava no repórter, o nosso irmão dizia, para, não pode. Ele era um presbítero, um diácono muito duro. Era um diácono que segurava a doutrina, não é isso? Então eu aprendi muita, no violão mesmo, quando a gente fazia variação, me dizia, não pode fazer isso não. Tem que tocar simples. Então, coisas difíceis de eu sair do caminho que estava para continuar o caminho novo. Porque a segurança do nosso diácono na época, ele era muito forte e muito duro. Fazendo a nossa última pergunta ao irmão Ribeiro, irmão Ribeiro, na sua visão, eu só acredito que tudo já está pronto em Cavaleiro ou o senhor acha que ainda falta algo mais? Prezados irmãos, não só em Cavaleiro, mas todas as igrejas precisam ainda muito conselho. Porque nós damos, graças a Deus, que um pastor Ailton, é um pastor que vem segurando a doutrina, vem doutrinando a igreja, a mocidade, a nós idosos, e etc. Devemos orar muito pelo nosso amado querido pastor Ailton, porque ele é digno de nossas orações. Então, logo nas igrejas, não só Cavaleiro, tudo precisa de alguma coisa para ser consertado. Mais uma vez, para os senhores irmãos, estamos aqui também com uma das pioneiras da nossa Assembleia de Deus aqui em Cavaleiro, a nossa irmã Carlinda. Eu recebi a Deus, eu fui receber energia para Cavalo Terreno. O Justinho falou comigo e eu recebi a minha energia e estava no terreno. No terreno eu veio para cá, não, isso aí é a cooperação que eu estou para a igreja. Meus irmãos, Pai do Senhor, estamos aqui também com a nossa irmã Lucilete, que também consideramos uma das pioneiras dos 50 anos da nossa igreja aqui no bairro do Cavaleiro. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta à nossa irmã, Pai do Senhor.
Pacheco, irmão Petronilo e o pai do Tamar. Esses foram os cooperadores. Pronto. Na 7 de setembro. 7 de setembro, certo. E quando a igreja começou lá na Siqueira Campos, você se lembra? Me lembro, mas da 7 de setembro veio para Rua Silvino Macedo, na casa da irmã Quininha. Certo. Fizeram uma comunidade, porque a gente era morrer do leite, era magrinho naquele tempo. Depois veio para a primeira Siqueira Campos, o Batista construiu o templo e vendeu aqui para a Assembleia, para depois vir para cá. Certo. Pronto, mas aí, no caso, após a construção desse templo aqui, e com ele já todo feito, como foi? A senhora participou da inauguração? Eu não ajudei, Certo. no trabalho, mas eu assisti a inauguração pela manhã. Foi pela manhã. Pela manhã. Só se lembra os pastores que estavam presentes? Me lembro, veio, estava o pastor Veloso e o pastor Bezerra, o Justino e o irmão que era, ele saiu agora, estava no setor, que era a segunda pessoa do pastor Zé Amaro, ele agora é pastor do Peruaí. Agora não passou. Certo. Irmã Luciana, eu gosto de perguntar a senhora, dentro desses 50 anos, qual foi assim, o milagre, o maior milagre que a senhora presenciou? Olha, eu completei quinta-feira 78 anos na Assembleia de Deus. E Deus fez muito milagre. Ele fez muito milagre. Jesus curou. Citou a irmã com ele. Cachorro, curou ele. Foi. Tinha endemoniado. Saiu uma irmã do coral, orou e Jesus libertou. E curou uma irmã que estava louca, olhando assim para a parede. E Jesus curou na mesma hora. Jesus batizou com o Espírito Santo. Todo testemunho. Batizou com o Espírito Santo. E muito milagre. Curou a filha do dirigente do meu filho, a filha dele, diabetes. Muita coisa, viu? Eu não quis lembrar qualquer coisa. Foi. A senhora se lembra assim como foi a participação do pastor José Leôncio aqui no Coral em Cavaleiro? Ah, foi muito bom, ele cantava com a gente no coral. E ele, para ser foi votação, votei por ele. No Filadélfia também votei por ele. Era a votação de água. No bailarino, que morava no Totó. A última pergunta, irmão. Na visão da senhora, a senhora acha que em Cavaleiro já está tudo pronto, tudo feito ou ainda falta algo mais? Eu acho que ainda falta mais, porque a igreja é tão pequena para o povo de Deus. É verdade. Tem muito templo aqui pertinho, mas tem que ser também aqui. Né? Tá certo. Professor. Amém. Obrigado. Encerramos aqui a nossa entrevista com nossos irmãos pioneiros da Assembleia de 50 anos e agradecemos a você que tem nos assistido e até a próxima. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.